Fala galera, como é que vocês andam? Tudo bem? Então, eu aqui de novo para mostrar mais uma aula, a aula de número 3, sobre então modelagem e renderização, ou seja, a nossa série do zero ao render. Para quem está um pouco perdido aí, volta nas nossas redes sociais que tem o vídeo 1 e o vídeo 2, ou seja, o primeiro vídeo falando um pouco sobre a primeira modelagem lá do início e a segunda aula mostrando então sobre as aberturas, portas, janelas, enfim. E hoje a terceira aula que a gente vai estar falando então sobre mobiliário, decoração, móveis sob medida, enfim, a parte mais final da modelagem, certo? Então, eu já estou aqui com o meu sketch aberto, aquele sketch que a gente está modelando, então eu também fiz a minha tarefa de casa que eu deixei para vocês, então fiz toda a parte de finalização então, de esquadrias, de portas, coloquei toda a questão final da última aula, então o meu tá zeradinho para a gente continuar na aula de número 3, certo? Só para deixar um aviso então, a gente vai estar fazendo toda essa parte de modelagem de sob medida, decoração, enfim, mas que também eu vou estar disponibilizando então lá no nosso Telegram, no nosso canal, o detalhamento dessa casa, então todo o detalhamento dos móveis, o detalhamento então, enfim, do que a gente utilizou em relação a projeto, ok? Lá vai estar então tudo especificado para quem quiser pegar e fazer essa parte junto comigo. Vai ser muito legal, então quem quiser vai estar lá no Telegram, eu vou estar avisando lá também, e nas redes sociais eu também vou estar avisando, certo? Porque também esse vídeo ele começa a ficar um pouco extenso e um pouco cansativo, então para a gente reduzir um pouco isso e fazer de uma forma mais prática para quem está interessado também, então é só entrar lá no canal do Telegram e pegar todas as especificações e fazer o projeto conforme está especificado, certo? Então vamos iniciar, eu já estou com o meu sketch aberto aqui. Vocês, para quem está fazendo, já podem abrir. Então, como podem ver aqui, ó, já coloquei, já deixei a tarefa feita, botei todas as esquadrias, todas as portas, janelas, as aberturas, então tá tudo finalizado. A questão ali da varanda, dos brises, né, do nosso beiral, o meu tá zero bala, certo? A questão aqui da janela da cozinha, então a porta de entrada da garagem e a parte íntima, né? Então tudo finalizado, tudo certinho pra gente dar continuidade, certo? Então, vamos lá. Como vocês podem ver aqui, ó, em planta baixa, olhando aqui no nosso programa, aqui, onde eu estou mostrando agora com o mouse, será a nossa porta de entrada, obviamente, e, no caso, a porta de entrada na cozinha. Então, a parte gourmet vai ficar nessa região, e em seguida, aqui mais ou menos onde a gente tem a nossa porta-janela do meio, vai ficar então a parte da sala de janta e em sequência a gente tem a parte da sala de estar, sala de TV, né? Que a gente, como viu na imagem, tem então toda essa disposição, certo? Então a gente vai começar pela cozinha e depois a gente vai dar andamento ao projeto. Eu vou aqui abrir o meu programa número 2, que é o de apoio, que eu tenho ele feito, modelado, então ele está modelado tudo certinho, sem decoração no caso, para não ficar pesado, mas como vocês podem ver aqui, ó, é isso que a gente vai ter. Então, uma cozinha gourmet com pé direito alto, isso mesmo, a gente fez então todo um sistema para estar funcionando, certo? Ao final desse vídeo também eu quero falar para vocês então que eu vou ter uma surpresa, certo? Que esse projeto aí tem um porquê de a gente estar fazendo e que ao fim eu vou estar mostrando para vocês, certo? Então, vamos começar aqui pela bancada principal. Eu vou, então, copiar ela só para a gente ter como base em relação a medidas e para a gente começar a detalhar ele, beleza? Vocês, então, vão ter já lá no Telegram isso detalhado. Então, podem pegar lá todas as medidas e fazer especificamente como é. Mas, eu, como tenho meu arquivo base, vou por ele, certo? Copiei e aí vou colar aqui no meu arquivo. Claro que eu estou colando, mas nesse primeiro momento eu vou modelar junto com vocês para mostrar qual é o passo a passo para ter um móvel sob medida e de uma ótima qualidade para a renderização sair 100% realista, ok? Então aqui, ó, eu geralmente utilizo o retângulo para iniciar qualquer coisa.
qualquer volume que tenha 3 dimensões, eu inicio por um retângulo, seja ele estreito, seja ele um próprio cubo, mas para a gente dar o primeiro pontapé, certo? Então aqui, para fazer essa bancada, eu vou utilizar o retângulo que é no R, e aí eu vou dar uma dimensão para ele, certo? Eu utilizo as dimensões básicas que geralmente eu já sei. Por exemplo, uma bancada dessa, eu vou ter no mínimo 60 de profundidade e por 60 de comprimento para iniciar. Então eu boto uns 60 por 60, no caso 0,6 por 0,6, que eu uso em metros. E aí aqui eu vou dar uma altura. Qual é a altura de bancada de serviço? 90 centímetros, então eu dou 1,9. Esse é o nosso bloco inicial. Eu vou criar um grupo de móvel. Por quê? Por a gente não se perder na hora de renderizar também, porque senão o nosso programa começa a ficar muito cheio, certo? Então criamos um grupo desse bloco. Ele está muito bruto, obviamente, porque a gente está iniciando então o passo a passo da modelagem dessa ilha, certo? Então, o que eu vou fazer aqui com ele? Eu vou dar um B para a gente pintar. Vou pegar aqui o nosso material, ó. Aqui eu já coloquei o nome que ele tem, então é o Expresso da Arauco. No caso, então eu vou aqui pintar. Claro que de projeto para projeto, escolha de materiais, enfim, isso vai variar, né? Então, mas nesse caso eu optei em utilizar o Expresso da Arauco. Então, pintei. E aí, aqui na parte de baixo, na verdade, antes, vou pegar a medida total que tem esse balcão, certo? Ali no detalhamento vocês vão ter mais certinho, mas aqui, como eu tô com o meu base, eu vou por ele, certo? Então eu tenho 3,15, eu vou dar então 3,15 para ele. Opa, 3,15, menos os 60 que eu já tinha feito, certo? Então vamos ver se confere. 3,15, beleza? Vamos ver então qual é a profundidade dele. 80. Eu botei 60 só por base, então eu posso pôr mais 20, certo? Aqui, ó. Esse é o volume total que eu vou utilizar então para a nossa cozinha, para a nossa ilha. Então a gente vai começar agora a detalhar um pouquinho mais minuciosamente, certo? Então eu vou fazer a parte de baixo, então, que é o rebaixo. Eu vou aqui conferir quanto que ele tem. No caso dessa ilha a gente tem 15 centímetros. Então eu vou dar aqui um ponto 15 para a gente iniciar a volumetria. E eu vou contornar ela inteira porque, no caso, a ponta que a gente está se referindo aqui está encostado na parede. Então a gente vai deixar encostado na parede sem fazer o rebaixo. Mas o restante vai estar ali na visão do nosso cliente. Então a gente tem que fazer, certo? O nosso rebaixo, ele tem geralmente 3 centímetros em projeto. Eu vou então estar dando essa espessura de 0,03, que é a espessura de projeto para esse rebaixo inicial, certo? Eu aqui, ó, usei o puxar, obviamente, né? Voltei aqui só para ver. Eu usei o puxar, então, 0,03, né? Aí, ó, já temos o nosso rebaixo da nossa ilha. Eu vou então pegar aqui, ó, a nossa pedra também, certo? Aqui eu especifiquei brutamente como granito, mas com certeza isso em projeto está especificado a cor também e o tipo de pedra, o tipo de mármore ou granito, enfim. Uma pedra mais dura, obviamente, por questão de ser cozinha. Um ambiente que tem uma movimentação de água intensa, então escolha de materiais é muito importante também já colocar em projeto para ter uma realidade 100%, certo? Aqui então a gente já fez nosso rebaixo e aí a gente vai começar a dar nossas espessuras. Eu por projeto opto em fazer então a parte superior, que é a parte da pedra também, para depois a gente descontar nas espessuras de MDF, ok? Então aqui no caso eu provavelmente aqui utilizei 4, então é o engrosso de 2 mais 2 da pedra. Eu vou então estar fazendo 4 centímetros e vou rodear a ilha, que no caso é a mesma situação que eu fiz na parte do pé. Opa, aqui deu um probleminha, vamos lá. E aí, finalizei aqui, ó. Só tenho risco, mas eu preciso dar volume, eu preciso dar uma cor. O que eu vou fazer? Vou vir, já estou selecionado a minha textura e vou dar um pintar aqui, ó. Pintei. Só que essa pedra, em execução, ela não fica rente. Ela tem uma espessura além do móvel. Enfim, então, a gente vai estar utilizando aqui, ó. Eu uso para projeto, para imagem,
de 1 a 1,5 centímetros para fora. Aqui nesse caso eu vou botar 1, né? Eu botei 1 aqui, eu posso dar 2 cliques que ele vai continuar, certo? Ó, 2 cliques e 2 cliques. Já deu a nossa espessura aqui, ó, certo? Isso é muito importante, então tá realizando pra gente depois não ter problema na renderização na nossa imagem, ok? Aqui em relação à questão de escolha de materiais, vocês vão estar podendo então utilizar, enfim, a gente tem uma infinidade de materiais para projetar. No caso, escolham o tipo de MDF, aqui no caso escolhemos Expresso da Arauco. No caso, vamos escolher um tipo de pedra, enfim, podem escolher o que vocês acharem melhor para estar colocando em projeto, obviamente. Nesse caso, a gente está seguindo aqui o nosso padrão, que foi o que a gente colocou aqui já, beleza? Enfim, continuando, a gente já tem nosso rebaixo da pedra, da parte de baixo, nós já temos nossas espessuras, nossas volumetrias da questão da pedra. Claro que ela está bruta e a gente tem que fazer o recorte da pia e o recorte do fogão, mas isso a gente vai fazer mais para frente. Agora a gente vai fazer então as espessuras do MDF em si. O que a gente tem aqui? Então em projeto a gente tem aqui utilizado um MDF de 18 milímetros, ou seja, 1,8 centímetros. Que no caso, na questão da fabricação do MDF, nós temos em diferentes espessuras, de 1,5, de 1,8, até de outros tipos de espessura. Mas no caso, em projeto, a gente geralmente usa ou 15 ou 18. Aqui, nesse caso, maior qualidade, 18 centímetros. Vou primeiramente fazer o envoltório, o engrosso, como é dito, porém aqui não tem engrosso, é só MDF de 18. Se fosse, por exemplo, de 3, seria 2 de 15 considerado engrosso. Sendo assim, vamos dar um 0,018, que é a nossa espessura que temos, certo? Olha aqui, a gente já tem o nosso envoltório. A gente vai fazer então a divisão dessas portas, gavetas. Aqui é um toalheiro, gavetões, e aqui é um porta-tempero por estar perto do fogão também, certo? Então aqui a gente vai pegar as dimensões necessárias. 1,30 eu tenho só de porta, então eu vou dar 1,30 aqui para fazer essas portas, tá? A gente só tá dividindo brutal aqui, brutamente. E aí aqui, ó, botei 1,30 que são de 3 portas, certo? No caso eu vim aqui na linha da espessura do MDF e dar um botão direito. Aqui a gente tem uma opção dividir. Essa é uma opção muito utilizada, eu utilizo muito, que a gente não precisa ficar calculando qual que é a distância, enfim. A gente só vem dividir, que ele vai dividir essa linha o tantas vezes que você quiser. Se você perceber, tem pontos vermelhos, e se tu colocando ir para o lado, vai dar mais quantidade. Se tu botar para um outro lado, vai dar menos quantidade. Ou seja, quantas portas a gente quer aqui? 3. Então eu divido em 2 pontos para formar as 3 portas. Aqui, ó. E aí, quando eu botar em cima, eu vou ter um pontinho verde, que é a nossa divisão. E aqui, ó, já temos nossas 3 portas. Obviamente, só com linhas, mas logo faremos a espessura que a gente tem entre uma porta e outra para a gente fazer a abertura, certo? De gaveteiro, quanto que a gente tem? 57. 60, eu vou arredondar, tá? Depois dá para ir mudando conforme projeto. Então aqui 60, aqui vai o nosso gaveteiro com 4 gavetas. Vou fazer a mesma coisa, clicar na linha, botar em dividir e eu quero 4. Então eu divido em 3 segmentos. Vou lá, clico, faço a linha e pronto. Em relação a linhas, já temos feito, ok? O que a gente tem em sequência? O toalheiro. Aqui nós vamos precisar, na hora de executar, fazer o engrosso desses 2 lados do toalheiro. Então eu vou dar um 0,018, que é a espessura do MDF, para a gente fazer o acabamento, ok? Então eu vou dar depois aqui a nossa medida que a gente tem de toalheiro, que eu não sei, estou vendo aqui agora, 15. Então 15 centímetros, ponto 15, e aí mais um 0,018, que é da espessura do MDF. Aí aqui a gente vai excluir essas linhas que elas fazem parte do envoltório. Aqui eu posso até, se eu quiser, já levar para dentro e fazer meu toalheiro. Olha aqui, eu dei ponto 60 para dentro, ó.
já está começando a criar forma, né? Aqui vamos ver quanto que a gente tem de portinha basculante ou gaveteiro, que seja. A gente tem 75, então a gente dá um ponto 75 e puxa essa linha, certo? Aqui a gente tem então uma divisão de duas, então eu venho só na linha, aqui ó, se você vier na linha, vai ter o ponto médio, então o ponto médio vai estar dando essa parte mediana, ok? Aqui ó, em relação às linhas, elas já estão todas distribuídas, porém a gente precisa dar uma espessura entre portas, gavetas, gaveteiros, porta basculante, enfim, porque precisa disso para as corrediças, para as dobradiças, então em projeto a gente já coloca para dar maior realidade, né? E também para quando você detalhar, já saber que precisa ser assim. Então aqui ó, se você pegar uma trena e for medir algum móvel sob medida, geralmente vai variar um pouquinho isso, de marcenaria para marcenaria, mas geralmente entre porta e as gavetas, sem o engrosso, ela varia de 0,008, então 8 milímetros, certo? Eu utilizo em todos os meus projetos, já botei como padrão, até o escritório usa como padrão, de 0,008 a questão do espaçamento. Então eu vou vir aqui, eu vou dar um F, que ele faz essa opção aqui, ó, que eu não preciso ficar desenhando linha por linha, ele já pega e dá um geral. Então eu vou vir aqui, ó, e clicar, dar um para dentro e fazer 0,008, certo? Ó, em questão de linha, é isso que a gente quer. Mas a gente tem que ainda fazer a espessura dessa porta, certo? Mas eu vou fazer isso em todas as minhas portas e em todas as minhas gavetas. Então vamos lá, vou fazer rapidinho. Vou dar um F. E agora, como eu já tenho travado essa opção de 0,008, eu só vou dar 2 cliques em todas. Tá vendo? Opa, aqui, 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 aqui e aqui. Agora, eu tenho as minhas espessuras, certo? Só que eu não posso deixar assim, porque ela tá... Quando tem um encontro de duas portas, ela fica o dobro. Ou seja, eu preciso fazer ela que ela fique só um. No caso aqui, eu vou precisar fazer então a metade, que é 0,004. Eu dou uma linha, 0,004, e faço um retângulo para fechar, assim como do outro lado. Eu só vou fazer nessa porta porque senão é um processo mais demorado e o nosso vídeo vai ficar um pouco longo. Mas eu vou fazer aqui, ó, e aí eu dou a espessura de 0,018, que é do nosso MDF. É isso aqui que nós precisamos em todas as portas, em todas as gavetas, em todas as basculantes, em toda porta de tempero, enfim, em toda a junção de portas, gavetas, é isso que a gente precisa para ter volumetria na hora da imagem, ok? Então, e também, não só na hora da imagem, mas no projeto e em execução, isso é real, funciona. É exatamente assim que é feito, certo? Então, é isso que a gente precisa. O restante aqui é a mesma coisa, é só continuar e eu vou fazer então a parte, vou pegar esse pronto que eu já tenho e vou colar lá na nossa ilha, no nosso espaço no caso. Aqui eu vou dar um rotacionar porque ele está do lado errado, ok? Então aqui eu vou vir e fazer um menos 180 para ele ficar na rotação certa, copiar e colar na nossa edificação. Aqui esse lado, como eu comentei, vai na parede e aqui eu preciso dar um espaçamento entre a janela e a porta-janela. Então, eu vou dar um espaçamento aqui de 0,03 só para a gente ter um acabamento e ela já está locada onde realmente vai ficar em projeto, em imagem e em execução, certo? Com todas as medidas certinhas e feitas, ok? Então aqui ó, eu já tenho os rebaixos. No caso da pia, do fogão, e aqui nós temos um lixeiro, ó. Mas eu vou dar um voltar e vou fazer isso para vocês conseguirem fazer também essa etapa, certo? Então eu vou apagar, estou aqui apagando a questão aqui do fogão que está alocado aqui. Vou apagar essas linhas, apaguei tudo. E aí, vamos iniciar então. O que a gente encontra numa ilha? Numa pia, a gente encontra rebaixos. No caso, aqui a gente vai vir reto com o nosso porta-toalha, que foi onde a gente determinou em projeto, certo? A gente vai dar uma linha
e vamos dar um F, aquela mesma opção que a gente tinha agora, como eu fiz das portas e gavetas. No caso aqui a gente vai dar 1.05 para iniciar e depois a gente vê como em projeto vai ficar isso. No caso aqui, então, a gente divide essas linhas ao meio para a gente pegar essa centralidade de pia. Então aqui vai ficar alocado nossa pia, ok? Aqui eu vou dar 1.3, 1.2, 1.6, 1.4, 1.6 e fechou. Pode dar um retângulo ou pode só fazer como base, certo? Para a gente ter a pia aqui, ó. Então aqui, ó, eu só vou jogar para baixo isso, porque a minha pia ela vem depois e depois a gente faz o acabamento, certo? Essa parte do rebaixo da pia também tem. Hoje existe rebaixos mínimos, que é feito em quartos, enfim, em vários tipos de pedra. É algo mais, como é que se diz? Mais clean, mais linhas retas, mas muito geralmente usado também em pedras o rebaixo de 1 a 2 centímetros, que é a questão da água da pia, certo? Aqui eu vou colocar 0.2, poderia ser menos também, mas em projeto foi utilizado isso, certo? Aqui a pia, o rebaixo feito. Aqui agora vocês podem escolher um tipo de cubo, um tipo de torneira e tá alocando na nossa ilha, certo? Bem tranquilo. Aqui a mesma coisa, nessa parte da pia eu fiz central, né? Eu peguei os pontos médios e fiz central. Aqui eu posso dar um retângulo qualquer em cima dessa pedra, baixar a mesma coisa. E aí, ó, posso, depois que eu pegar o meu fogão, eu posso vir e editar isso aqui, certo? No caso, eu vou dar o exemplo do fogão. Vou lá no meu arquivo base, vou pegar aqui o fogão que a gente utilizou, certo? Então, pegando esse fogão, aqui só tá copiando agora por enquanto, mas pegando um fogão, obviamente, como eu já comentei lá no primeiro vídeo, quem não viu o primeiro vídeo, vai lá e corre ver, a questão dos blocos, né? Os blocos precisam ser de qualidade. No caso aqui do fogão é um bloco de qualidade. Tudo que eu utilizei, né, nesse projeto foi de qualidade, então a imagem também consequentemente vai ficar de qualidade. Mas lembrando que as coisas e os mobiliários, enfim, o que for utilizar em projeto de qualidade tem um peso maior, tem face maior, tem quantidade de faces. Principalmente, então, os objetos com qualidade, certo? Nesse caso, como ele tem qualidade, a quantidade de megas, até giga de objetos pode chegar. E isso fica pesado. Claro que você provavelmente precisa ter uma máquina um pouco melhor para isso rodar mais tranquilo. Em questão de qualidade de imagem, uma máquina não tão boa e uma máquina muito boa vai ter a mesma qualidade de imagem fazendo a configuração certa. Só lembrando disso, que máquina depende muito. O que melhora é o processo, o tempo que isso leva, certo? Então, para fazer uma modelagem de um ambiente grande e pesado com uma máquina boa é muito mais rápido, obviamente. O equipamento é muito melhor. Mas você pode fazer também numa máquina que não é tão boa, com certeza. Só vai levar um pouco mais de tempo. Então, também lembrando em questão de trabalho, de escritório, né? Que, quero ter um escritório de produtividade, assim como a gente tem aqui. Eu preciso de uma máquina boa. A gente adquiriu uma máquina aqui com uma quantidade, vamos dizer assim, boa em relação monetária, mas que hoje, rendeu nosso trabalho assim muito. Então, vale muito a pena, mas em questão de imagem, lembrando que não depende da questão da máquina, se ela é rápida ou não, mas sim da configuração que se está fazendo, ok? Então, vamos lá, copiei o fogão e vou botar ali só para a gente ter como base a questão, então, da modelagem da nossa ilha, né? Aqui eu já copiei junto, eu fiz um vidro, então, para a questão de respingos, né? E vou dar um 0 aqui para a gente botar na rotação, vou levar ele até ali na ilha, ok? Olha aqui, a gente fez um furo base na nossa ilha para a gente depois ajustar. Aqui eu vou colar ele bem certinho na nossa ilha, pegar a referência certa, aqui colei. E aí, ó, quero aqui, por exemplo, em projeto, vou vir
e vou modificar essa minha abertura aqui agora. E ó, eu vou então pegar a face da pedra que a gente tem e colar na extrema do fogão. Nesse caso, precisa fazer o recorte do fogão porque ele tem uma espessura para baixo. Isso em questão de projeto é muito importante a gente lembrar. Não se tem como colocar uma gaveta embaixo de um fogão. Sim, tem como, mas tem que lembrar de algumas situações, como por exemplo, sistema de corrediça, a altura dessas gavetas internas. Então, tem como fazer? Sim, mas lembrando de alguns parâmetros necessários na hora de executar o projeto. Certo? Aqui então botei como base o fogão. Assim como o fogão, vocês então vão estar alocando a pia, a torneira, para a gente finalizar essa ilha, ok? Então, como arquivo base, eu vou lá abrir o meu. A gente tem toda essa disponibilidade então dos móveis sob medida que foi realizado. Então aqui a gente fez um trabalho de ripado, né, na frontalidade da ilha, além desse espaço de serviço, então, né, de servir as pessoas que estão sentadas aqui na parte mais baixa, ou seja, a bancada está de 90 centímetros e a parte mais baixa de mesa normal, 76 centímetros. Por isso que bancada mais baixa. Mas em projeto poderia ter optado por necessidade do cliente, por querer que fosse assim, uma bancada alta, ou seja, de 1,5 a 1,10. No caso, utilizando banquetas. Aqui a gente utilizou cadeiras. Mas enfim, questões de projeto, beleza? Aqui então, como vocês podem ver, foi todo o processo que a gente fez. Aqui já, claro, já tem os puxadores. A escolha de projeto foi um puxador mais slim, né? Mas poderia ser um trabalhado no próprio MDF, um de botão, cara, enfim, tem uma infinidade de marcas que dá para estar utilizando, né? Aqui também utilizamos então uma coifa em pé direito duplo. Aqui está a grande sacada, que a gente fez uma viga em madeira para fazer a retirada desse ar da própria coifa. Então ela tem uma saída, sim, dá para fazer com o pé direito mais alto. Aqui a gente tem então trabalhado em sequência da coifa, né, para fazer o acabamento. E aqui atrás a gente tem a alocação de geladeira, micro-ondas, forno. Aqui a gente geralmente costuma dizer que é a torre de fornos, né? Então aqui tem mais uma bancada de serviço, a nossa janela ao fundo. Essa é a nossa parte então de cozinha, certo? Claro, aqui a gente tem também um fechamento lateral muito legal, criando um hall. Então, como é a porta principal, ele cria um bloqueio para a gente não chegar e dar na cozinha, entendeu? Então, por isso que foi feito em utilização de projeto esse elemento, ok? Em relação à modelagem dos móveis, isso, não tem muito o que de segredo. O negócio é trabalho braçal mesmo. Quer qualidade de imagem? Vai fazer um trabalho braçal. É um pouco demorado, um pouco chatinho no início? Mas quando pega o jeito, pega e faz, e tem tu pode fazer então um próprio caderno de anotações, como por exemplo, o tamanho de espessura, o tamanho do MDF, qual que eu vou estar utilizando. Então, em questão de projeto, você se adapta ao jeito melhor que achar para você, certo? Então, em questão de modelagem de móveis, é só seguir isso. É escolher o material, é escolher o tipo de espessura. Quero espessura de 4 não dá, 4,5. Quero espessura de 1,5, de 3, de 6, enfim. Vai em questão de escolha de materiais e projeto. Quero fazer gaveta, quero fazer porta, quero fazer porta-tempero, enfim. Lembrando só que a gente tem que ter esse espaçamento. Analisem, vão na casa de vocês, vão na loja e olhem como que é feito isso. Meçam, pega a trena, leva junto, bota no bolso. Eu saio assim na cidade. Não tem o que fazer. A gente precisa saber como é que são as coisas para poder executar da melhor maneira possível, certo? Então, o desafio que eu deixo para a próxima aula é vocês fazerem essa modelagem dessa cozinha, da sala de jantar e dessa sala de estar aqui, que vai ser um grande desafio. Mas eu vou deixar tudo isso disponibilizado, todo o detalhamento, com todos os materiais que foram utilizados em projeto, com todas as medidas, especificações, tudo que precisa
para realizar esse projeto. A parte inicial de paredes, janelas, piso, esquadrias, enfim, e o início dos móveis, eu dei o pontapé, então, para agora botar o braço aí para funcionar e pegar essa questão que vai estar lá no Telegram de detalhamento para conseguir finalizar esse projeto, certo? Aqui a gente tem uma parede que, cara, vai ficar muito legal na nossa imagem, hein? Mas enfim, lá no Telegram, então eu vou deixar disponível, vão lá, olhem que vai estar toda a especificação de materiais, o que foi utilizado, enfim. Para depois que isso tiver finalizado, a gente finalizar a parte de Sketch, do programa Sketch, com a última aula, quarta aula no caso, de teto, gesso e iluminação, certo? Fechando isso, a gente inicia então a parte do outro programa que é para renderizar, para a gente criar e começar de uma vez por todas a configuração desses materiais, ok? Que eu acho que a galera mais está precisando, mais quer, mais estão mandando ali no direct no Instagram, queremos aula de renderização, mas calma, a gente precisa passar por um processo que é, no caso, a modelagem, escolha de materiais e explicar todo esse processo para vocês, certo? Mas calma, a gente vai estar fazendo isso então logo, tá? Acredito eu, daqui um mês no máximo a gente está então iniciando essa parte de renderização que vai dar uma qualidade gigantesca no trabalho de vocês, certo? Então acompanhe os vídeos, acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, bota o sininho aí para lembrar vocês que tem vídeo novo sempre. Acompanhe a gente que a gente está dando sempre dicas, não só de renderização e imagens, mas a Expoente está ali para dar um apoio geral na questão dos profissionais que estão meio perdidos. Então a gente tem essa página aí para dar um auxílio mesmo. A gente bota algumas dicas lá que, cara, sensacional. Principalmente as lives estão sendo muito importantes, um conteúdo gigantesco, tá? Então acompanhe, é muito importante para quem está querendo crescer, certo? Então é isso, hoje é isso. Espero que tenham gostado dessa aula. Na próxima aula então a gente vai estar falando sobre gesso e iluminação para a gente finalizar a parte de sketch e depois partir para a parte que é a mais top, a mais legal, que todo mundo quer, que é a imagem final, né? Eu vou pegar só a imagem de novo aqui, ó, para dar um gostinho, que é essa imagem que a gente vai querer e é essa imagem que a gente vai estar fazendo nas próximas aulas, que é a questão de configuração e por fim a renderização, certo? Então um abraço, não esqueça de acompanhar a gente que está sendo um prazer estar fazendo esse trabalho para vocês e penso que a gente está agregando muito aí para muita gente conforme a gente está recebendo mensagem, certo? Então um abraço e até a próxima aula, beleza? Valeu! Galera, então eu vim passando aqui só para informar que na última aula eu comentei então que eu teria uma surpresa no fim da aula e que acabou então passando e a gente estava aqui fazendo juntos, a gente estava super empolgados fazendo e acabei deixando passar, mas só avisando que vai ter entre uma aula e outra aí, fiquem ligados que vai ser surpresa, mas que eu já estou antecipando porque vai ser muito legal, então acompanhem. Esse projeto que a gente está fazendo, ele já está sendo executado aqui na cidade de Rio do Sul, então eu vou até a obra, a gente vai combinar de estar fazendo todo um tour pela obra, a gente vai estar vendo essa edificação, então além de projeto que a gente está realizando aqui, vocês vão estar podendo visualizar isso, já imaginou? Fazer o projeto e depois visualizar ele executado, então vai ser isso que vai estar acontecendo. Eu vou daqui a algumas semanas postar um vídeo indo na obra e mostrando tudo como ficou, desde a parte da sala de estar, da sala de janta e da parte da cozinha. A questão das esquadrias que tanto que a gente fala, a questão da pintura, a importância de tudo isso está sendo feito, eu vou estar mostrando então lá na obra. Vou marcar então com um cliente também para tá falando um pouquinho para vocês como que foi essa experiência, projeto e execução. Então não percam que esse vídeo vai ser sensacional porque vocês estão fazendo esse projeto e vão poder ver executado. Já pensou?
então não percam que vai ser muito legal.